Olá amigos, meu nome é Edgard, eu sou autor do livro Benício e esse é o meu canal Diga Edgard. Esse é o quinto vídeo de uma série de vídeos que eu tenho feito para fazer comentários sobre a série House of the Dragon, Casa do Dragão, a nova série da HBO. E esse vídeo eu vou falar mais precisamente sobre o quinto episódio que foi lançado no último domingo. Esse episódio ele foi chamado de We Light the Way, cuja tradução pode ser Nós Iluminamos o Caminho. Bom, esse episódio, pessoal, ele começa então com o Daemon Targaryen reencontrando a esposa dele, a Rhea Royce, lá numa região chamada de Vale. E quando ele encontra ela, ela está montada num cavalo e ali eles trocam algumas farpas e tudo mais. A gente consegue perceber então que o clima entre os dois não é nem um pouco amistoso, até porque eles casaram por obrigação. E depois ali dessa troca de farpas e tudo mais, eles acabam brigando e o Daemon então ele derruba o cavalo dessa Rhea Royce e o cavalo cai por cima dela e ele finaliza então ali o trabalho de matar ela com uma pedra. Foi um episódio assim, foi uma cena bastante impactante, porque o Daemon ele acabou revelando ali mais uma vez esse lado dele psicopata, esse lado bem sombrio dele. As razões que muito provavelmente levaram o Daemon a cometer esse crime foi o fato que ele quer ficar viúvo, porque assim ele acaba tendo liberdade, ele não vai ter mais nenhum impedimento para reivindicar a Rhaenyra, a sobrinha dele, em casamento. Já que no último episódio a gente vê todo o desenrolar lá de quando ele fugiu com ela, de quando ele levou a Rhaenyra lá para a Baixada das Pulgas e tudo mais, o rei descobriu, o rei ficou puto com ele, o rei expulsou ele, né, do castelo e tudo mais, ali da Fortaleza Vermelha. E o que ele faz então? Ele vai lá, ele pede a mão da Rhaenyra, o rei nega isso, né? Enfim, então acredito que ele assassinar a esposa dele, ele se tornar viúvo, faz parte de todo um plano que ele tem para se casar novamente, já que lá em Westeros, se você já é casado, você não pode casar de novo, a não ser que você seja viúvo, né? Bom, agora sobre a Rainha Alicent, uma das cenas nas quais ela aparece é a cena quando o pai dela, o Otto Hightower, ele está se despedindo dela, ele está saindo, né, do castelo porque ele foi demitido, ele não é mais a mão do rei, como a gente viu no último episódio, o Viserys então expulsou ele do castelo também e tirou ali o broche dele de mão do rei. E então nessa cena, né, entre pai e filha, o Otto ele culpa a Alicent por todo o desfecho ali que está acontecendo, dele ter sido, né, do rei não ter considerado, então, reconsiderado o fato dele, né, ser o sogro, enfim, dele ser a mão do rei, porque a Alicent ficou do lado da Rhaenyra, ela acreditou na Rhaenyra quando a Rhaenyra contou para ela, falou que ainda era virgem, que não tinha feito nada de errado, que o Otto tinha descoberto no último episódio contado pro rei, enfim. Então o Otto, ele culpa a filha dele ela fica atordoada ali com aquilo, né? Ela fica triste porque ela tá perdendo não só o pai dela, mas também a pessoa que dava segurança para ela dentro ali da Fortaleza Vermelha. E mais tarde, pegando aí então esse arco da Alicent dentro desse episódio, ela encontra no jardim ali do castelo um rapaz chamado Larry Strong, que é o filho do novo mão do rei. Esse rapaz, que ele tem ali um problema na perna, aparentemente, conta para Alicent que o Viserys, ele mandou um mestre, né, um Meister, levar para Rhaenyra um chá de lua. Esse chá, ele é um chá conhecido em Westeros por ser um chá abortivo. Nesse momento, parece que liga alguma coisa na cabeça, né, da Alicent. Muito provavelmente ela pensa, mas por que um chá abortivo para ela, sabendo que ela negou que ela não fez relação sexual com ninguém. Então isso começa ali a ficar meio que martelando na cabeça da Alicent. E a gente vai entender esse desfecho um pouco mais pra frente. Então, ali um pouco mais pra frente, nas cenas lá na frente, eu já vou antecipar pra vocês o seguinte, que a Alicent, ela chama pra conversar com ela o Tristan Cole, que é o cavaleiro ali da guarda real que fica na porta do quarto da Rhaenyra. Ela chama ele porque eu acho que ela quer tentar investigar então para saber se é verdade, se realmente o mestre levou o chá lá para Rhaenyra. Só que o Tristan Cole, ele ao invés de esperar ela terminar de falar, ele já acaba metendo os pés pelas mãos e confessa que ele
perdeu a virgindade com a Rhaenyra perdeu a virgindade com ele. Então, algo começa realmente a mudar no semblante da Alicent. A gente começa a perceber, então, que ela se deu conta que a Rhaenyra mentiu para ela. E todos esses acontecimentos, todas essas informações vão ser fundamentais daqui para frente. Westeros é como se fosse a Idade Média aqui nossa, né? E na Idade Média, nossa, tanto como lá nos costumes de Westeros, o casamento, principalmente das grandes famílias, das famílias mais importantes, ele não é feito por amor. Ele é feito por um acordo político, né? Para as pessoas juntarem ali as casas, as famílias, juntarem as forças delas para elas se tornarem cada vez mais fortes e influentes. Então, o Viserys, que tinha dado a liberdade para Rhaenyra no outro episódio lá, para ela conquistar, né? Para ela poder encontrar um marido, ele tira isso dela depois de toda essa polêmica que rolou, né, com ela, estando lá dela ter fugido do castelo e ter, né, ido lá para a Baixada das Pulgas e tudo mais. O que acontece? O Viserys, ele tira essa liberdade dela e obriga ela então a se casar com Lyonor Velaryon, que é o primo dela, filho do Corlys Velaryon, porque ele quer unir as forças dele com as forças do Corlys, que é a segunda casa mais importante do reino. A Rhaenyra não tem mais escapatória, né? Ela tem que aceitar esse tipo de coisa, ela tem que aceitar esse casamento. Então o rei Viserys, com a princesa Rhaenyra e toda a comitiva deles, eles partem para Driftmark, que é onde estão ali os domínios do Corlys Velaryon, da família Velaryon. Bom, o rei, ele quer então ele quer oferecer a mão da Rhaenyra pro filho mais velho do Corlys, que é o Lyonor Velaryon. Acontece que quando ele chega lá, o Corlys não o recebe lá na portaria, não o recebe na entrada do castelo, como é de costume deles, né, se ajoelharem ao rei, tratar bem o rei, não acontece isso. O rei, ele entra ali no castelo e então ele vai lá conversar, negociar esse casamento. Bom, o Corlys provavelmente fica muito feliz, porque era isso que ele queria, né? Unir a casa Targaryen com a casa Velaryon, mas ele faz ali uma cena, diz que, né, ele se faz de difícil e tudo mais, e também diz o seguinte, que se a família deles casarem, o primeiro neto deles vai ser o sucessor legítimo, do caso do reinado, e que ele vai usar o sobrenome da família Velaryon. O Viserys, ele aceita que os netos que vierem, né, frutos desse relacionamento, que eles possam sim usar o sobrenome Velaryon, mas quando acontecer alguma coisa com a Rhaenyra, quando um dos netos deles tiverem que se tornar o rei legítimo, que ele vai ter que usar a família Targaryen, porque vai ter que usar o sobrenome Targaryen, porque a família Targaryen, ela é o nome máximo assim do reinado, né? Tem que passar isso de geração para geração. Enquanto eles estão negociando isso, do outro lado a Rhaenyra está conversando com o Lyonor ali, então, e ela já sabe que o rapaz é homossexual e tudo mais, e ela entende, né, o poder, o valor desse casamento pro reinado, enfim, então ela diz para ele o seguinte, como se fosse um relacionamento aberto, tipo, onde ele pode ficar com quem ele quiser, ela fica com quem ela quiser. E então eles, vamos dizer assim, vão tentar ser felizes nesse casamento de acordo com essa possibilidade e tudo mais. Todas essas informações, pessoal, cada bloco assim de cena, tudo é importante para desembocar em alguns acontecimentos. Bom, chega o dia do casamento, ali tá todas as famílias do reino reunidas no castelo, lá em Fortaleza Vermelha, para poder fazer então o casamento da Rhaenyra com o Lyonor. O Daemon aparece ali, mesmo sendo expulso, ele aparece ali no castelo também, na maior cara de pau e tudo mais. E tá todo mundo ali reunido, a gente percebe a imponência da família Velaryon quando eles entram no salão, tá aquela coisa de casamento e tudo mais, até que a rainha Alicent, ela que estava demorando para ficar pronta para se arrumar e tudo mais, aparece ali no salão justamente num momento bastante constrangedor ali pro rei Viserys, quando ele estava começando a declarar, né, fazer uma declaração ali, ela aparece então ali vestida de verde. E é interessante notar as simbologias das cores, enfim, dos elementos que aparecem, né, nessa série House of the Dragon, porque o verde, ele simboliza o seguinte, a família que ela pertence, que é os Hightower, que todas as vezes que eles queriam chamar ali os vassalos deles para a guerra, eles usavam a bandeira verde, a cor verde, para convocar essas pessoas para a guerra. E a Alicent, que só usava vermelho até então, por causa, né, do casamento que ela teve com o Viserys, por causa dele ser um Targaryen, ela só usava o vermelho, que é a cor oficial dos Targaryen.
ela começa então ali a usar o verde numa, digamos assim, já começa ali a entender o jogo político, já começa ali então a se posicionar dentro desse tabuleiro, desse jogo político que tem ali em House of the Dragon. Mais adiante ali no casamento, o Joffrey, que é o parceiro ali, o romântico do namorado do Lyonor Velaryon, ele quer descobrir quem que de repente seria o amante da Rhaenyra, né, a pessoa pela qual a Rhaenyra é apaixonada, porque ela propôs aquilo pro Lyonor, então ficou aquilo martelando na cabeça do Joffrey, ele queria saber. E ele ali observando, ele descobre então que possivelmente pode ser o Tristan Cole, né, o cavaleiro ali, pela forma como o Tristan Cole está olhando para Rhaenyra durante todo o casamento. Ele vai lá e confronta esse rapaz, ele diz pro Tristan Cole que ele já sabe que ele tem um caso com a Rhaenyra e tudo mais. E, gente, isso acontece o seguinte, que o Tristan Cole acaba agredindo e matando esse rapaz ali, dando uma confusão no casamento e tudo mais. E depois eu fui tentar descobrir o porquê que o Tristan Cole fez aquilo, mas é por vários motivos, né? A partir do momento que ele já teve uma relação sexual com a princesa e tudo mais, se alguém descobrir ali, se ficar confirmado isso vai trazer muitos prejuízos para ele, enfim, fora que ele tá puto que a menina tá casando. São tantas as coisas acontecendo na cabeça daquele homem que ele acaba partindo para cima do Sir Joffrey e mata então o Sir Joffrey ali na frente de todo mundo no casamento. Esse episódio, ele é finalizado com o casamento sendo consumado, com o casamento sendo realizado ali. A Rhaenyra e o Lyonor então se tornam marido e mulher. E o Tristan Cole, ele está de frente para uma árvore coração, que eu acho que ele acaba se dando conta do que ele fez, de tudo o que aconteceu. E ele então está tentando cometer um suicídio quando a rainha Alicent, ela interrompe e ela não deixa então ele cometer esse suicídio. A gente só vai saber o desenrolar de tudo isso nos próximos episódios. Pessoal, desculpa a correria. Vou ter que pedir desculpa a correria para vocês. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava. E parece que cada vídeo que eu tô fazendo vai ficando cada vez mais longo. Então eu quero pedir desculpa para vocês pela correria e tudo mais. Eu vou tentar fazer um vídeo à parte para poder tentar explicar melhor tudo isso, sei lá, como se fosse uma linha do tempo de cada personagem, para que vocês entendam realmente o que está acontecendo, para ficar mais claro pra gente, né, nos próximos episódios, para ficar mais claro pra gente. Tanto que House of the Dragon tem aí uma segunda temporada confirmada. Enfim, de qualquer forma, muito obrigado. Se você gostou, eu peço que você curta, compartilhe e também deixe ali o seu comentário e se inscreva também no meu canal. Se você quiser saber um pouco mais sobre o meu livro Benício, eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição e também vou deixar um vídeo aqui para vocês estarem clicando e poder estar ouvindo eu lendo o primeiro capítulo do meu livro. Enfim, de qualquer forma, muito obrigado por tudo e até a próxima.